Olá! Hoje, nossa conversa nos leva numa jornada espiritual ao Sermão da Montanha, para a gente poder explorar o coração da nova lei, aquela que Jesus nos ensinou no Evangelho de Mateus. A ideia é entender como Cristo não veio anular a lei antiga, mas sim levá-la à sua plenitude, ao seu sentido mais completo. E o cenário aqui, ele é fundamental. Jesus não está falando como um simples mestre ou um escriba que só repete o que aprendeu. Não, ele fala com a autoridade de quem é o próprio legislador divino. É um ensinamento que vem para transformar tudo. Bem, o nosso percurso de hoje vai passar por 4 temas centrais. Primeiro, vamos ver como Jesus cumpre a lei. Depois, como ele mostra que a origem do pecado está dentro do coração. Em seguida, como ele restaura o plano original de Deus. E, por fim, vamos entender de onde vem a força para viver tudo isso. Certo. Então vamos mergulhar no nosso primeiro ponto. A primeira coisa que Jesus esclarece aqui é crucial. Ele não vem como um revolucionário para destruir a herança sagrada de Israel. Pelo contrário, a missão dele é levar essa herança ao seu significado mais profundo e definitivo. E o que significa exatamente planificar ou cumprir? Dá para pensar assim, significa levar à perfeição. A lei antiga era como uma sombra, sabe? Uma promessa do que ainda estava por vir. Cristo é a realidade, é a verdade para a qual essa promessa apontava. Ele interioriza a lei, mudando o foco da letra fria para o espírito que dá a vida. E essa comparação aqui deixa a grande mudança muito clara. A lei antiga, como nos ensina Santo Agostinho, foi dada a um povo que ainda era muito guiado pelo temor, com foco na observância externa das regras. Já a lei nova que Cristo nos traz é toda fundamentada na caridade, no amor. É uma lei que nos transforma por dentro. Então, o ponto central é este. Jesus nos chama a uma justiça superior à dos fariseus. A justiça deles parava na aparência, no cumprimento dos rituais por fora. A justiça do reino dos céus, no entanto, exige uma transformação interna. Ela precisa nascer de um coração que é puro de verdade. Agora, vamos avançar um pouco para ver como isso se aplica na prática. Nesta segunda parte, Jesus vai direto na raiz dos atos pecaminosos, mostrando que eles, na verdade, nascem primeiro dentro de nós, lá nos nossos pensamentos e desejos. Olha só a profundidade disso. O mandamento proibia o ato do homicídio, mas Jesus vai muito mais fundo. Ele ensina que a semente da violência, a verdadeira origem do assassinato, é a ira que a gente permite crescer dentro do nosso coração contra um irmão. Jesus chega a descrever uma progressão, quase uma escalada do mal. Tudo começa com aquele sentimento interno de raiva. Se não for contido, ele vira uma palavra de desprezo, um insulto. E se continuar, pode levar até a uma maldição, ao desejo de que o outro se perca. O pecado começa pequeno, e se deixarmos, ele cresce. Agora, a consequência prática disso tudo é impressionante. Jesus coloca a caridade e a reconciliação acima do próprio culto. Quer dizer, Deus não deseja o sacrifício de alguém que guarda raiva no coração. Para se aproximar do altar de Deus é preciso ter um coração desarmado, em paz. E o mesmo princípio se aplica quando o assunto é a pureza. O mandamento proibia o ato do adultério, certo? Mas, de novo, Jesus vai na origem. Ele ensina que o pecado já acontece no coração quando se olha para outra pessoa com cobiça, transformando-a num simples objeto de prazer. E a solução que ele propõe é drástica, radical. Quando Jesus fala em arrancar o olho ou cortar a mão, claro que ele não está pedindo uma mutilação física. É uma metáfora muito forte para uma cirurgia espiritual. Significa que é preciso cortar de forma decisiva e urgente tudo aquilo que nos leva ao pecado. Seguindo em frente, a gente vê como Jesus não só aprofunda a lei, mas também restaura o plano original de Deus para 2 áreas fundamentais da vida, o matrimônio e a palavra. Lá na lei antiga, Moisés tinha feito uma concessão, permitindo o divórcio. Mas Jesus explica que isso não era o plano de Deus desde o começo. Foi uma medida temporária, uma concessão à fraqueza e à dureza de coração do ser humano daquela época. E aqui, Jesus revoga essa concessão e nos leva de volta ao princípio, à verdade original. Ele restaura o matrimônio como uma união sagrada, permanente. A palavra dele é clara e definitiva. O vínculo que Deus estabelece, ninguém deve separar. O mesmo princípio de voltar à verdade original vale para a nossa fala. Antigamente, as pessoas faziam muitos juramentos, às vezes para dar peso a palavras que talvez nem fossem tão sinceras. Jesus ensina que a palavra de um seguidor seu deve ser tão íntegra,
tão verdadeira que jurar se torna desnecessário. O simples sim ou não já deveria ser garantia suficiente. Bem, ao chegar neste ponto, é quase inevitável que surja uma pergunta. O padrão que Jesus estabelece parece altíssimo, quase inalcançável, não é? E é aqui que a gente entra na última e mais importante parte da nossa análise: a fonte do poder para viver essa nova lei. Essa pergunta ecoa em todos nós, não é mesmo? Quem consegue controlar perfeitamente cada pensamento, cada olhar, cada impulso do coração? Se a gente olhar só do ponto de vista humano, essa santidade parece simplesmente impossível. E aqui está a resposta: o coração do Evangelho. A lei nova não é só um conjunto de regras mais difíceis. O Senhor não apenas aponta o caminho, Ele nos dá a força para percorrer esse caminho. E essa força é a graça. É o dom da vida de Deus em nós, que nos capacita a viver o que Ele nos pede. E essa oração de Santo Agostinho resume tudo de forma perfeita. Ela nos lembra que a santidade não vem da nossa própria força, mas é um dom que precisamos pedir. A questão final, então, não é se somos capazes, mas se estamos dispostos a abrir o coração para receber a graça que torna o impossível possível.